para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez fazendo parte deste incrível projeto. E que projeto é este? Projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. É um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário e que está sendo executado pela Secretaria Municipal de Educação. E aqui nós estamos para colaborar e entrar em sua casa, e por isso eu peço licença para termos mais este dia juntos. Como vocês sabem, a tia Fernanda trabalha com vocês língua portuguesa, especificamente o SAEB, né? Os descritores do SAEB. A nossa aula hoje é a aula de número 8 e nós vamos estudar um pouquinho sobre o descritor número 3. Já estudamos o 2, já estudamos o 4, já estudamos alguns gêneros textuais e hoje a gente vai fazer uma retomada de tudo e estudar também o descritor número 3, que é fácil, vocês vão tirar de letra. Mas antes, nós temos o que mesmo? A nossa hora da leitura. E hoje eu trouxe para vocês este livro, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. É um livro do Flávio de Souza, um livro muito bacana, tem várias historinhas e eu vou ler para vocês a historinha do Príncipe Felisberto do Reino de Plum. Que história é essa, né? Vamos lá. Felisberto Tucutruco foi um dos poucos príncipes do Reino de Plum que não participou da Guerra dos 1001 Anos. Não por não querer, que ele era burro o suficiente para lutar. O caso é que ele era tão feio, mas tão feio, que todos tinham certeza de que uma bruxa o havia transformado num sapo. E sapos, como se sabe, não lutam em guerras. Não adiantou ele negar e dizer que sapos não são tão grandes assim como gente. Todos concordaram, após discussões a respeito, que uma bruxa havia feito um serviço pela metade e acabou saindo meio homem e meio sapo. O Felisberto, sendo assim, ele não estava em condições para guerrear. Hoje em dia, ele sumiu de circulação, também coitado, né? Dizem as más línguas por aí que o feio príncipe foi morar na beira de uma lagoa afastada, se alimenta de insetos e, revoltado com a raça humana, ele esqueceu como se fala e passa os seus dias a coxa. Coitado do Felisberto, né? Qual é o objetivo da nossa leitura? É que a gente possa sempre exercitá-la, não é isso? A gente vai aprendendo a ler, exercitando, lendo, sejam rótulos, outdoors, livros, o seu caderno que você escreve ali. Então, a gente precisa treinar sempre a nossa leitura, não é isso? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Olha só, eu sempre relembro com vocês o que é o SAEB, né? Falamos tanto em SAEB, é um ano de SAEB, mesmo em meio a uma pandemia, nós ainda estamos aguardando, né, algumas orientações para saber como vai acontecer o SAEB. Enquanto isso, nós vamos fazendo o quê? Ficar de braços cruzados? Nem pensar, vamos começar a nos preparar, não é isso? Então, o que é o SAEB? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo deste tal de SAEB é avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido pelo sistema educacional brasileiro. E de que forma acontece essa avaliação? Com testes padronizados, né, que vocês farão, e por questionários socioeconômicos. O que é avaliado nessa prova, né, nesses testes? A competência leitora de vocês, que é o que nós estamos estudando aqui em língua portuguesa, e também a competência matemática, que vocês estão estudando com o professor José Mário. Eu quero lembrar
que o que vai ser cobrado no SAEB não são conteúdos específicos do 5º ano, são conteúdos de toda a sua vida escolar até aqui. Você estuda desde a educação infantil. Então, algumas habilidades foram sendo motivadas, foram sendo estimuladas desde a educação infantil para cá, não é isso? Então, algumas dessas questões é que vão ser avaliadas. E como é que isso é avaliado? Através dos descritores, que são as habilidades específicas para essa prova. Como eu disse para vocês, ainda não temos orientações, né, de como de fato essa prova vai acontecer, se vai acontecer ou não. Se vai ser só para o 2º ano, 5º ano, 9º ano ou 3ª série do ensino médio, que são as turmas que geralmente fazem o SAEB, ou se vão ser para todos os anos. Nós não sabemos ainda. Então, por isso que enquanto chegam essas orientações, nós estamos aqui nos preparando, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Relembrar o que nós começamos a estudar lá no mês de abril, aqui, que foi exatamente o que eu chamei de descritores, né? Eu tinha bem aqui grandão, D1, tinha também o D número 4, que foram os descritores que nós estudamos, que são os descritores, né, que trazem as habilidades de interpretação de texto. Não basta você ler um texto, você escrever um texto. Você precisa entender o texto, você precisa entender o que você está lendo. E mesmo que seja uma frase, você precisa entender o que aquela frase está dizendo para você. Isso é interpretação. E foi isso que nós estudamos um pouquinho, que nós fomos verificando como interpretar. E olha só, as informações que estão em um texto, elas podem estar de duas formas, explícitas e implícitas, né? As explícitas é o que está de fato escrito no texto. Então, uma informação explícita, ela está ali escrita, bem explícita, bem no meu rosto, né? De forma muito clara. Já uma informação implícita é o que é sugerido por algumas expressões ou pelo próprio contexto do texto, né? Então, eu não tenho algo que esteja muito claro, mas fica meio que subentendido, né? Você parte de um certo pressuposto, nós estudamos muito bem isso, não é verdade? Que é a interpretação textual. E o que nós vamos ver hoje? Foi o que eu disse para vocês, que é o descritor número 3. Percebam que não existe uma lógica, assim, a gente não vai trabalhar de forma cronológica, vamos dizer assim, né? De acordo com a sequência dos numerais, os descritores. Ah, foi o descritor 1, depois o 2, depois o 3. Não. Eles estão divididos em tópicos, então a gente meio que vai trabalhar considerando esses tópicos. Já trabalhamos lá naquele nosso livro, a Prova Brasil do 5º ano de língua portuguesa, alguns gêneros textuais, não foi isso? E agora a gente vai retomar a conceituação, a prática mesmo desses descritores. Então, o que diz o descritor número 3? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Meu Deus, professora, o que é isso? O que é inferir? Olha só, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos já compreender. Olha só. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão é explorar sua capacidade de usar sinônimos. Então, em um texto, em uma frase, eu tenho ali uma palavra que ela pode estar no sentido real dela, que é o sentido denotativo, o sentido real, ou essa palavra pode estar em um outro sentido, que é o sentido figurado, ou sentido conotativo, né? E vocês estudaram bastante isso na nossa unidade 1 do livro Apis do 5º ano de português. Não estudaram? Estudaram, que eu sei. A minha turminha estudou bastante sobre sentido real e sentido figurado, não é isso? Então, essa palavra no texto pode estar com esse sentido real ou esse sentido figurado. E eu preciso compreender o que ela significa ali. Só que para isso também eu preciso saber usar o quê? Sinônimos. Vocês lembram o que é um sinônimo? Vocês vão relembrar. Em 2020, nas nossas aulas da TV,
eu ministrava as aulas de português do 4º e 5º ano e eu trabalhei com vocês, sinônimos e antônimos. E lá nós vimos que os sinônimos são palavras que são semelhantes, elas têm sentido semelhante. Então, ao invés de usar palavra X, eu uso palavra Y, e quando eu fizer essa troca, não vai alterar em nada o sentido daquele texto. Então, sinônimo é quando as palavras têm um sentido semelhante, um sentido parecido. Já o antônimo é o contrário, mas ele não vai importar tanto para a gente agora, tá bom? Então, palavra de significado semelhante a outra e que pode, em alguns contextos, ser usada em seu lugar sem alterar o sentido, o significado da sentença. Então, quando eu substituo uma palavra por outra que é parecida a ela, o significado daquela frase ou do texto não vai alterar. Se alterar, não é sinônimo e eu não posso fazer essa modificação, tá bom? Inferir significa deduzir. Olha só, a gente está só aprendendo palavrinhas novas, né? Então, quando eu infiro alguma coisa, eu deduzo alguma coisa. Através de pistas, você vai deduzir o sentido da palavra ou da expressão, pois sabemos que nem todas as informações estarão de forma clara no texto. Então, tem algumas palavras ali que você pode até não saber o que ela significa, né? O sentido dela. Mas com algumas expressões, com algumas pistas que o texto vai me dar, eu vou conseguir na mesma hora saber o que ela significa. Precisa descobrir o significado de palavras ou expressões de acordo com as pistas que o próprio texto vai trazer, vai apresentar. Por isso, eu fiz questão de que nós iniciássemos o nosso estudo sobre o SAEB, Língua Portuguesa do SAEB, aprendendo sobre informações implícitas e explícitas em um texto. Porque se eu não consigo identificar uma informação explícita em um texto que está bem ali na minha cara, ou eu não consigo identificar algo que o texto quis dizer, que no caso é uma informação implícita, a minha interpretação do texto vai ficar comprometida. Eu não vou conseguir entender direito o que aquele texto está apresentando. Então, inferir o sentido de uma palavra ou expressão é a gente compreender que certas palavras, elas estarão ali no texto com o seu sentido real ou com o seu sentido figurado, ok? Então, vamos lá para algumas atividades. Eu trouxe aqui 5 questões para que a gente possa ver isso na prática. E essas questões são questões que vocês possivelmente encontrarão na prova SAEB, tá bom? É claro que pode não ser essa questão exatamente aqui, mas vai ser uma bem parecida. Olha só, primeira questão. Leia o texto abaixo. Eu tenho aqui uma tirinha que tem 3 quadrinhos. Nós estudamos isso lá no nosso livro A Prova Brasil. Olha o que diz aqui o primeiro quadrinho. Eu tenho aqui a Magali e a Mônica e eu tenho também o Anjinho. Olha só. Bom dia, Magali. Tudo certinho? Aí no segundo quadrinho, o que é que nós temos? A Magali falando para a Mônica. Não sei não, Mônica. Terceiro quadrinho. Mas acho que o Anjinho está arrastando uma asinha por mim. Né? Então ele perguntou se estava tudo bem com ela, deu bom dia. E ela achou estranho. E ela está achando o quê? Que ele está arrastando uma asinha por ela. E aí, o que nós vamos agora verificar desse texto aqui, dessa tirinha? No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho... Então, olha só, lá no terceiro quadrinho. Mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha por mim. A gente sabe que anjo tem asa. Só que aqui fala em arrastar a asinha por ela. O que será que isso significa? Vamos verificar então? Letra A. Ele arrasta as asas no chão. Letra B. Ele bate as suas asas no ar. Letra C. Ele está apaixonado pela menina, pela Magali. Ou letra D. Ele está com a asinha quebrada. Então, considerando o contexto, né, dessa tirinha, arrastando uma asinha significa o quê? Olha só,
que ele está apaixonado pela menina. Você aí que acertou, arrasou. Ele não tá com a asa quebrada, ele não tá arrastando a asa dele no chão, porque se ele arrastar, ele vai ficar ferido, não é verdade? Ele não tá batendo as asas no ar de jeito nenhum. Então, no caso, é dizer que ele está meio que apaixonado por ela, ok? Vamos lá para a segunda atividade. Eu tenho aqui um texto, olha só. O desenhista. A professora pegou Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas dos seus amiguinhos. Ah, Joãozinho. Tomou o seu caderno e disse: vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso. Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os desenhos, exclamou: muito bonito isso, não é, seu Joãozinho? Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo. Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que eu era um grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso fico muito contente. É claro que vocês sabem que é uma espécie de piadinha, né? Sempre tem essas historinhas com o Joãozinho na escola, ele dá um certo trabalho para a professora e para a diretora, não é verdade? Então, o que nós queremos? Qual é o sentido que a gente quer inferir aqui nesse texto? No trecho, a professora pegou o Joãozinho na sala de aula desenhando. Onde está essa frase? Logo no comecinho. A palavra destacada significa... Então, eu tenho aqui a frase, que é a primeira frase aqui do texto, e eu tenho uma palavra destacada. Que palavra é essa que está destacada? Ela está sublinhada. É a palavra pegou, né? Que vem do verbo quê? Vem do verbo pegar. Mas será que é nesse sentido? Então, onde está o pegou? Vamos analisar mais uma vez, ler mais uma vez. A professora pegou o Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. O que a palavra pegou significa nesse contexto? Letra A. Ela adquiriu, ela tomou posse. Letra B. Ela apanhou ou segurou. Letra C. Surpreendeu ou flagrou. Ou letra D. Ela contraiu ou infectou-se. Então, pelo sentido, a professora contraiu o Joãozinho na sala de aula? Não. A professora tomou posse de Joãozinho na sala de aula? Também não. A professora segurou o Joãozinho na sala de aula? Também não. Então, vamos para a letra C. A professora surpreendeu Joãozinho na sala de aula desenhando. Ou a professora flagrou Joãozinho na sala de aula desenhando. Então, qual é a opção correta? Letra C, surpreendeu ou flagrou, tá certo? Então, para quem acertou, está de parabéns. No momento em que ela pegou ele, aqui no sentido, não é do verbo pegar, peguei aqui o apagador. Não é nesse sentido, é no sentido de que ela surpreendeu ele, ela flagrou ele fazendo algo que não era para ele fazer naquele momento. Vamos lá então para a terceira questão, outro texto, olha só. É um texto instrucional. Olha o que ele diz aqui pra gente, está dando algumas instruções. Dinâmica, dança da cadeira cooperativa. Objetivo, essa dinâmica serve para quebrar o gelo e fazer com que os participantes pensem sobre cooperação entre os grupos. Materiais, uma cadeira. O material que vai precisar para fazer essa dinâmica? Apenas uma cadeira. Qual é o procedimento, né? Qual é o passo a passo? Consiste na brincadeira da dança da cadeira, mesmo procedimento. Só que ao invés dos que ficarem sem se sentar, saírem, eles terão que sentar no colo do amigo, de modo que ninguém fique de pé. É muito engraçado. Ao final, com apenas uma cadeira, todo o grupo terá que se sentar no colo um do outro. Então, nesse texto instrucional, qual é o sentido que nós vamos inferir? Vamos então aqui analisar. No trecho, serve para quebrar o gelo e fazer
A expressão destacada significa o quê? Qual a expressão destacada aqui? Quebrar o gelo, né? Olha só onde ela está. Está logo ali na primeira parte do objetivo da dinâmica. Quebrar o gelo. O que significa quebrar o gelo aqui nesse texto? Seria o sentido real ou seria algo meio que no sentido figurado? Vamos então analisar os itens que nós temos aqui. Item A, destruir o gelo. Quebrar o gelo é destruir o gelo. Mas teve algum gelo nesse texto aqui? Letra B, esquentar o corpo. Como é que eu vou esquentar com o gelo, gente? Como é que vai ser esse negócio aqui? Porque vai quebrar, né? Será que é isso? Letra C, pensar sobre o assunto. Serve para pensar sobre o assunto? Ou ficar à vontade. E aí, qual seria o sentido de quebrar o gelo? Quando você está ali no primeiro dia de aula, isso aconteceu no ano passado. Esse ano a gente não pôde ter isso, infelizmente. Quando a professora começa o ano letivo com vocês, ela sempre faz uma dinâmica, não é isso? Eu fiz uma dinâmica com os meus alunos, sempre faço uma dinâmica com eles, não pude fazer esse ano, né? Mas a gente faz uma dinâmica meio que pra gente quebrar o gelo ali, né? Tem muitas pessoas que acabam não se conhecendo, muitas crianças não se conhecem, então, pra não ficar... E sempre fica aquele clima tenso, assim... Ninguém se conhece, ou então sempre tem algum aluno novato e todo mundo fica meio que se desconhece, não se conhece, né? Então, para quebrar o gelo, quebrar o clima, a professora faz uma dinâmica. Então, qual seria o sentido da expressão quebrar o gelo nesse texto? No caso, é ficar à vontade. Não é no sentido real, é o sentido figurado, porque ali não tem gelo nenhum, a não ser o gelo da frieza que cada pessoa está por não se conhecerem, tá certo? Então, quebrar o gelo é a mesma coisa que ficar à vontade. Quarta questão, eu tenho aqui agora um cartaz. Olha o que o cartaz traz pra gente. Leia o cartaz abaixo e responda. Tem a imagem, né? O planeta Terra ali, uma pessoa segurando o planeta Terra. Eu tenho aqui dois fundos diferentes, um fundo meio que avermelhado, laranjado e um fundo azul. Olha o que ele diz. Cuide da nossa casa. Preservar o meio ambiente é um compromisso de todos. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Está chegando aí o mês de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então já é para dar um climinha. Qual é o sentido que nós vamos inferir aqui nesse texto? A palavra casa, no título do cartaz, ela se refere a quê? Significa o quê? Então, ela se refere ao planeta Terra? Ela se refere a todos os planetas? Ela se refere à casa de nossos pais? Ou ela se refere à casa dos animais? É claro que ela se refere ao planeta Terra. Letrinha A. Quem acertou está de parabéns, você é demais. Ela se refere exatamente ao planeta Terra, que é a nossa casa onde nós moramos, tá certo? E a última questão que nós temos hoje, o outro texto, e olha o que diz pra gente. Faça a leitura do texto abaixo. Relembrando, são questões parecidas que vocês terão na prova SAEB. Cigarra morre de frio. Ontem à noite, na rua Formigueiro, a cigarra mais famosa da floresta morreu de frio. Muitos insetos disseram que a formiga foi a culpada porque tinha ódio e inveja da cigarra. Hoje, o delegado Grilo isolou o local do crime e foi atrás da formiga. A polícia teve muita dificuldade para encontrá-la, mas achou-a fugindo. Ela foi levada para o 13º Distrito Policial para prestar depoimento. É algo que parece muito sério, mas de fato é sério porque a cigarra morreu, né, gente? Então, o que nós vamos inferir aqui? Prestem bastante atenção. O texto afirma, hoje o delegado Grilo isolou o local do crime. A palavra em destaque na frase significa que o delegado Grilo fez o quê? Qual é a palavra que está em destaque? A palavra isolou. Então, olha só, está no segundo parágrafo. Hoje, o delegado Grilo isolou o local do crime e foi atrás da formiga. A palavra isolou aqui significa o quê?
ele abriu acesso ao local do crime, todos poderiam ter acesso ao local do crime. Ele proibiu o acesso ao local do crime. Ele proibiu, ninguém pode acessar aquele local. Item C, ele não encontrou o local do crime. Gente, que se ele não encontrasse, né, que delegado seria esse, né? Investigador é esse. E letra D, ele esqueceu-se do local do crime. Então a gente já sabe que não pode ser essas duas alternativas aqui. Aqui a palavra isolou, ela está no seu sentido real, porque quando você isola, você tira de circulação qualquer coisa que possa chegar perto daquele local. Então olha só, a palavra isolou significa que o delegado Grilo, ele proibiu o acesso ao local do crime. Por que será que ele fez isso? Possivelmente porque ele queria saber em que circunstâncias tudo aconteceu. E que se outros insetos, outros animais chegassem ali perto, poderia perder os elementos daquele momento da cena do crime e tudo mais, ok? Então, meus amores, hoje o que foi que nós estudamos? Nós estudamos o descritor número 3, que é inferir o sentido de uma expressão, de uma palavra em um texto. É quando uma palavra ela é usada no sentido real ou no sentido figurado. E a gente precisa identificar se de fato ela está ali no sentido real ou figurado, o que ela significa naquele contexto ali. Tá certo, meus amores? Treinem bastante a leitura de vocês. Treinem exatamente o que nós estudamos aqui nos textos que tem nos livros de vocês, não só em português, mas em história, em geografia, em ciências, mesmo em matemática também. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.